Muito bem-vindos, muito bem-vinda ao nono episódio da nossa série Desconstruindo, aonde que nós estamos construindo um aplicativo do zero de gerenciamento de tarefas e vamos até a publicação na Apple Stores. Se por acaso esse é o primeiro vídeo dessa série que você está assistindo, eu recomendo que você volte e assiste desde o episódio 1. Vai fazer tudo mais sentido para você, você vai compreender melhor a evolução das coisas. No vídeo de hoje, eu vou mostrar como que eu fiz, como que eu criei os gráficos dentro do aplicativo. E para isso, eu utilizei uma biblioteca de gráficos de terceiros. Eu não costumo muito trabalhar com biblioteca de gráficos de terceiros, porque a gente acaba ficando refém desse terceiro, se ele não dá mais manutenção em futuras versões do iOS, se por acaso gera algum bug em alguma das versões, a gente sempre fica refém desse terceiro. Eu não gosto de utilizar essas bibliotecas de terceiros, mas essa aqui eu fui obrigado a utilizar, ou eu dei o braço a torcer para utilizar, porque eu gostei, tem uns modelos de gráficos bem interessantes. Para instalar essa biblioteca de terceiros de gráficos, você tem que abrir o seu arquivo PodFile, abrir com o editor de texto, e você vai acrescentar apenas assim, ó, pod e entre aspas simples, colocar charts. Se você ainda não tem instalado o pod no seu projeto, você pode abrir o terminal, navegar até a pasta onde que você tem os arquivos do seu projeto salvo. Nesse meu caso, os meus arquivos do meu projeto estão aqui. Aí você pode digitar pod, pod, init e dar um enter. Ele vai configurar o pod para você. Aí ele vai criar um arquivo podfile, mas esse arquivo podfile ele vai criar vazio. Aí você vem aqui e acrescenta o pod que você quiser, seja do Google, seja do Charts, ou seja a biblioteca que você vai utilizar de pod. Então, no meu caso, eu fiz o quê? Acrescentei o pod Charts. Aí, como eu já estava utilizando o pod, eu simplesmente voltei aqui no meu terminal e dei um pod update, como eu já estava utilizando o pod. Se você não estiver utilizando ainda, você tem que dar um pod install e dar um enter. Aí ele vai fazer download de todas as bibliotecas, todas as classes que precisa, de acordo com os pod, de acordo com as bibliotecas que você configurar no seu arquivo pod. E se você já usa, é só dar um pod update e também dar um enter. No terminal, ele mostra o avanço, ele mostra o percentual de como está fazendo o download disso. Uma vez que você instalou uma biblioteca pod, você sempre tem que abrir o teu projeto através do arquivo .wc workspace. Não abra mais através do arquivo .xcode proj, porque é esse arquivo aqui que vai incluir as bibliotecas de terceiros, as bibliotecas instaladas via pod no teu projeto. Então vamos abrir aqui o meu projeto. Eu tenho duas alterações para mostrar hoje. Uma delas é que eu criei um texto, eu fiz uma seção sobre no meu app. Então aqui eu fiz um textozinho, uma coisa bem simples, tá? Eu criei então uma nova view controller e dentro dela eu coloquei o quê? Eu coloquei um scroll view, coloquei um stack view, que é para poder dar o scroll, como vai ser um texto grande, né? E dentro desse stack view eu coloquei uma view. E dentro dessa view eu fui colocando os labels para poder preencher com esses meus textos aqui, ó. Por exemplo, coloquei um texto bem de início, depois coloquei esse outro label, esse daqui é um outro label, ó, e se eu for navegando com o scroll do mouse, subindo, ele vai mostrar o scroll view como se fosse no aplicativo. E da mesma forma, esse sobre eu liguei com o nosso view controller principal, né? Que é a nossa onde que exibe a nossa agenda. E eu também criei essa outra view controller que é de estatísticas, onde que nós temos os gráficos. Nessa daqui, a mesma coisa. Eu acrescentei um scroll view, um stack view, uma view, e aqui dentro da view eu fui colocando então os nossos labels para simbolizar, para dar o título ao nosso gráfico. Aí eu botei um outro label dizendo período e aqui tem um button. Esse aqui é um button onde quando a pessoa clicar, eu vou abrir um picker lista, vou abrir uma lista para ela selecionar qual é que é o período que ela quer que exiba os dados em cada gráfico. Então, para cada gráfico que eu vou utilizar a biblioteca de terceiros, aquela biblioteca Charts,
charts que a gente incluiu, que eu mostrei agora há pouco, incluindo via pod, eu vou estar adicionando uma view. Isso aqui é uma view, eu adicionei aqui e eu relaciono ela com a classe que eu quero. Nesse caso, é um PIE Chart View, que é um gráfico em pizza. Depois, eu adicionei mais um outro label para referenciar o título do meu próximo gráfico, que é tarefas menos cumpridas. Também adicionei um outro label e aqui também um botão para poder abrir essa mesma lista de dados. Lista de períodos para ele fazer o filtro. E adicionei uma outra view, onde que essa view agora ela está referenciando para a classe horizontal bar chart view. Então, simples assim, para você utilizar, para você implementar um gráfico com essa biblioteca charts, você tem que fazer o quê? Adiciona uma view na tela e selecionando a view, aqui em class, você tem que referenciar qual é que é o tipo de gráfico que você vai querer utilizar. Na descrição do vídeo eu vou deixar um link do GitHub, onde que tem os vários modelos e vários tipos de gráficos que essa biblioteca proporciona. E lá também tem um breve tutorialzinho como você instala via pod essa biblioteca no seu projeto, tá? E o terceiro gráfico que eu fiz foi dia da semana com maior índice de tarefas não cumpridas. Também adicionei um outro label e adicionei um botão aqui. E novamente uma view. Essa view aqui, então, eu relacionei com bar chart view. Então, a gente tem três gráficos. Um gráfico que é de barras, o outro gráfico é de horizontal barras, que é barras na horizontal, e o outro gráfico que é uma pizza, que é PIE chart. Todos esses campos aqui que vai ter interação através da minha view controller, que é a minha estatística controller, eu relacionei eles lá dentro do meu arquivo view controller, do meu arquivo .swift. Então, se a gente abrir o nosso arquivo, se eu abrir o meu arquivo Estatística Controller, eu vou ver todos os outlets aqui, ó. O gráfico de índice, o botão, um outro botão e os outros dois gráficos, ó. O gráfico de pizza, o gráfico horizontal bar e o gráfico bar chart view. Esses gráficos, eles têm algumas bibliotecas de cores para cada barra, para cada linha. Conforme eu vou exibir os dados, eles mostrarem essas cores de uma biblioteca deles. Mas eu resolvi criar uma biblioteca, uma lista de cores minha, onde que eu coloquei cores mais vivas, tons mais vibrantes. Então, por isso que eu tenho essa list color aqui, ó. Aqui são algumas variáveis que eu uso para poder mostrar a lista, o picker lista, mesma coisa que eu já tenho alguns vídeos aqui, onde que eu mostro como criar um campo text jogando uma lista. Aqui eu fiz uma lista quando clico em cima do botão. Então, para isso tem essas variáveis de controles aqui. E daí eu tenho a minha tabela de configuração e de horários, que eu leio ela uma vez só, para depois não ficar toda vez que eu preciso ficar lendo ela novamente. Eu até percebi agora aqui que faltou uma questão aqui, ó, que é o dias, horários menos cumpridos, frequência de tarefa, dias, horários menos cumpridos. Faltou esse daqui, ó, 7 BTN. Já vou colocar aqui que faltou esse BTN, período, dias, horários. BTN, período, dias, horários. Pronto. Esse aqui eu estou fazendo o quê? Eu seto o título do meu botão de acordo com o item da lista que eu quero que ele traga por padrão. Então, eu vou até colocar 3 aqui também. Toda vez que eu abrir o meu aplicativo, eu vou estar botando o título sempre na opção 3. A opção 3 é qual? É dessa lista aqui, ó. Então, essas aqui são as opções que ele tem para filtrar o período dos dados, período das tarefas que eu vou estar exibindo no gráfico para ele. Então, tem como exibir os dados de hoje, essa semana, últimas 2 semanas, últimos 30 dias, últimos 6 meses, esse ano e todo o período, que seria todos os dados que existem no aplicativo de gerenciamento de tarefas. Já faço a carga tanto na leitura de configurações como na leitura de horários. Esse horários eu acabei nem utilizando. Eu vou até comentar ele aqui. Aí, após isso, eu faço a chamada para fazer a carga inicial, para buscar os primeiros dados em cada um dos gráficos. Então, vamos começar vendo o nosso primeiro gráfico, que é o gráfico de pizza, onde que eu mostro o índice de tarefas.
Então eu calculo um percentual entre as tarefas cumpridas e entre as não cumpridas, de acordo com o filtro de período que o usuário seleciona. Eu já coloquei inicializar aqui para a gente poder, deixa eu só maximizar isso daqui, de uma forma que eu consiga, uma forma que eu não tampe. Assim pode ser. Agora eu vou colocar o aplicativo aqui. Dentro do nosso menu, a gente já tinha estatística sobre. Eu acrescentei mais uma opção que é ajuda. Nesse ajuda, eu vou gravar um vídeo onde eu vou estar mostrando para a pessoa como ela opera, como ela usa o aplicativo. O que eu já fiz foi o sobre, que é aquela parte que eu mostrei antes no início. É apenas texto, nem view controller tem. É apenas um texto onde a pessoa vai estar lendo, se ela quiser, ela pode ler. De repente, mais para frente, eu crio algum botão de contato, alguma coisa assim, tá? Mas por enquanto é apenas isso. E a estatística, então ele tem aqui, ó, índice de realização de tarefas. É esse nosso primeiro gráfico que a gente vai estar vendo agora, onde que eu calculo, dentre esse período, o percentual de tarefas realizadas e não realizadas. E ele pode fazer o filtro, ó, a lista que eu mencionei antes. Quando ele clica no botão, ele vai mudando a lista. Então, últimas 2 semanas. Dando o OK, ele vai atualizar, ele vai buscar os dados atualizados e vai preencher o meu gráfico em pizza. Essa semana, e assim vai. Hoje, não há informação, nenhuma informação para o período selecionado. Por quê? Porque no meu gráfico de hoje, eu não tenho nada que eu coloquei como realizado. Então, vamos colocar aqui algumas tarefas, o que eu já fiz como realizado, para poder ter dados aqui. Ó. Vai dar 100% de feito se eu filtrar no hoje. Mas, ó, 100% realizadas. E os demais, as demais opções são o quê? Últimos 6 meses, esse ano e todo o período. De acordo com esse tipo de seleção que ele fez aqui, eu vou lá e leio as tarefas. Vamos ver aqui no código-fonte como isso funciona então. Atualiza índice tarefas. Esse procedimento é o que busca, é o que referencia esse primeiro gráfico aqui, tá? Índice de realização de tarefas. Então eu faço o quê? Eu crio 2 variáveis fetch, onde que uma eu vou fazer o filtro pegando as tarefas realizadas e a outra eu faço o filtro das tarefas não realizadas. Eu preferi fazer assim do que eu podia ter feito apenas uma busca, onde que daí eu ia trazer as duas, o status de tarefas realizadas e não realizadas. E daí eu ficava num loop nesse retorno para poder controlar, para poder saber o quanto que era o percentual, quantas tinhas realizadas e quantas tinhas não realizadas. De acordo com o campo frequência índice tarefas, ele é o meu índice que eu tenho selecionado na minha lista. E essa lista é essa lista aqui, ó. É as opções de filtro que ele quer. Então, se eu colocar últimos 30 dias, eu vou ter a opção 1, 2, 3 e 4. 0, 1, 2 e 3. Então, últimos 30 dias é aqui, ó, é a posição 3. E de acordo com esse filtro, de acordo com essa seleção de período que o usuário seleciona, eu faço o meu fetch, né? Então eu aplico na data, se é a data inicial, se é última essa semana, onde que eu pego apenas essa semana, se é as últimas 2 semanas, se é os últimos 30 dias, se é os últimos 6 meses, se é esse ano, se é todo o período, eu só apenas filtro por status. E o default sempre é o hoje, que é a posição 0, né? Que é o índice 0. Quando é hoje, eu apenas pego o status 1 e status 2, né? Lembrando que eu tenho 2 fetch, um para tarefas realizadas e um para não, e daí eu só pego a data igual a hoje. Após ter criado o fetch, eu vou lá e crio 2 let, que é uma. O resultado é a minha lista de tarefas não realizadas, de acordo com o filtro que eu elaborei aqui em cima, e também a minha let de não realizadas. Então, o count de cada uma delas significa que esse é o número de tarefas realizadas e tarefas não realizadas. Aí eu faço uma regrinha aqui. Se não tiver nenhum dado, se nenhuma das duas tem o count maior que 0, eu vou lá no meu gráfico e coloco data igual a new. Data é o quê? É os dados que eu quero exibir. Então eu não tenho dados e eu tenho uma variável de no data text. Nenhuma informação para o período selecionado. No início do vídeo, quando eu não tinha nenhuma tarefa preenchida hoje e eu peguei hoje, ele deu como não há dados para nenhuma informação para o período selecionado.
Então, trabalhar com esse gráfico é muito simples. Depois de eu ter os números que eu queria apresentar, aqui eu apliquei a regrinha de 3, que a gente aprendeu lá na quinta ou sexta série, onde que a gente quer saber o percentual. Eu tenho duas somas, dois valores, eu quero saber o percentual de tarefas não cumpridas e o percentual de tarefas cumpridas. Então, eu aplico a regrinha de 3 aqui, e daí eu crio uma let, uma let que é um array de peer chart data entry, que é o quê? Que é o tipo de dados que esse gráfico espera para poder criar, para poder exibir os dados. E daí eu passo o quê? Eu passo a quantidade, que é aqui que nesse caso é um percentual. E daí eu digo que o label é o quê? É o que vai mostrar em tela. É isso aqui, ó, não realizadas ou realizadas. E também ele usa isso dali para colocar aqui na legenda, ó. Então eu passo aqui, ó, que a minha primeira informação é tarefas, é esse valor aqui, que vai ter o percentual, nesse caso está como 8, está como 91,8, e nesse outro caso aqui está como 8,2. Se eu quisesse apresentar mais informação, eu poderia passar mais um conjunto de dados, desse tipo de dados aqui, ó, PyChart data entry. E daí aqui dentro eu passo value, passo um novo número e assim eu vou passando conforme conforme é a minha regra do meu gráfico, tá? Nesse caso eu só tenho 2 registros nesse meu array de dados. Depois que eu tenho o array de dados, eu estou criando um dataset, que é PyChart dataset. No início pode parecer um pouquinho confuso, mas é bem simples, tá? Se você pegar, instalar o pod, fazer a instalação dessa biblioteca no teu projeto e fazer um ali, tu vai ver que é bem simples, bem simplesinho, bem fácil e bacana trabalhar. Porque se nós formos ver aqui, depois de eu ter o dado processado em 1, 2, 3, 4, 5, em 6 linhas de código, eu exibo os resultados no meu gráfico. É muito show. É muito fácil. Só você entender a lógica de como ele funciona. E aí aqui ó, eu tenho a minha lista de cores. Nesse caso, eu vou passar uma cor para para a quantidade de registros que eu tenho. No caso, eu tenho apenas 2, mas se eu estivesse dividindo aqui entre o percentual de tarefas realizadas, não realizadas, e tivesse colocado aqui o horário, os horários livres que ele tem, então eu ia ter 3 listas de dados. E eu poderia estar passando uma outra cor. Então, nesse caso, eu apenas passo 2. E eu estou passando a mesma cor que ele configurou para ser a tarefa realizada e a não realizada. Por isso que lá em cima eu já li minha tbconfig. Ó. Então, a minha primeira cor vai referenciar a minha lista de dados das realizadas. Então, eu estou passando a cor realizado. E a minha segunda cor vai ser o não realizadas. Então, eu estou passando a minha cor não realizadas. Se eu tivesse mais uma lista aqui em cima, mais uma lista de PyChart Data Entry, eu teria que passar mais uma cor aqui. E assim por diante, conforme a quantidade de lista, conforme a quantidade de dados que eu quero exibir, eu também quero dizer qual é a cor que ele vai estar mostrando. Esse gráfico ele tem N configurações. A gente vai ver mais abaixo nos próximos gráficos, eu vou mostrar mais configurações específicas que é possível fazer, tá? Aqui nesse exemplo eu estou usando da maneira mais simples, que com apenas 6 linhas de código a gente consegue imprimir os dados em tela. E aqui eu estou dizendo o quê? Estou dizendo para esse dataset qual é que é o value formatter. O que, que é isso? É como que eu vou exibir esse valor aqui. Ó. Como é que eu vou estar exibindo o valor para ele? Então eu estendi a classe principal do value format, que é o quê? Que é o eValue formatter. E eu criei uma classe específica para mim, double value formatter percent. Eu quero dizer o que aqui? Eu estou dizendo o que? É um numérico, é um double, e eu estou dizendo que é o format percenter. O nome eu defino como eu quero, porque aqui eu botei ó, class double value percent, ela estende value formatter, e daí eu subscrevo o método padrão que é string for value. E o retorno dele, eu estou colocando utils.round double for digits. Eu tenho um procedimento aqui onde que eu arredondo esse campo double, esse valor double, para 2 casas decimais. Para 2 casas decimais apenas. E aqui, inclusive, eu tenho que passar as 3, né? Isso. Não, aqui pode ser um só, assim. Porque é o número de casas decimais
dígitos fração e dígitos inteiros. Então, é 2 casas decimal e um dígito inteiro. E daí eu passo o meu value, ele me retorna um número formatado com 2 casas decimais. E eu concateno o percentual atrás para poder exibir dessa forma aqui. Se eu quisesse colocar qualquer outra unidade de medida aqui atrás, eu poderia estar aplicando. Então, a regra do teu gráfico, a regra do teu negócio, tu podes criar uma forma de exibição específica para ela. Voltando então aqui, eu também defini um tempo de animação, que é o tempo que ele vai mostrar, o tempo que ele vai fazer essa animação, que ele vai fazer essa animação quando eu abrir, ó. Ele tem um efeitozinho, e eu posso determinar esse tempo aqui. Se eu quero colocar 1 segundo, 2, 3, 4 ou 5. Nesse caso, vamos colocar 1.4 e 1.5 e vamos executar novamente para você ver a diferença que vai dar com essa animação nesses tempos. Lá estava como 0.8 segundos e 0.7, agora está 1.6, agora está 1.4 e 1.5. Vamos abrir nossos gráficos. Ó, ele demora um pouquinho mais. Se eu quisesse colocar 5, 6, 7, de acordo com o que você precisa, você pode preencher isso dali, tá? Para finalizar, eu pego o quê? Eu pego o meu dataset e eu transformo ele em P chart data. Em quê? Em dados de gráficos, que é essa classe P chart data, que é o tipo de campo que o meu gráfico precisa, o tipo chart data que ele precisa para poder exibir os dados em tela. Simplesmente fazendo isso, ele já carrega esses dados e exibe essa pizza desse jeitinho ali. Bem legal, bem bonita, com uma interface bem bacana. Aqui dentro, a gente pode trabalhar dentro da variável que referencia a nossa view, que nós estamos exibindo o nosso gráfico, a gente pode trabalhar N customizações. Podemos colocar uma cor de fundo, tirar a cor de fundo, aumentar a borda, diminuir a borda. Dentro de cada dataset aqui, ó, dentro de cada peer chart data entry, a gente consegue mudar a fonte, aumentar, botar descrição, não botar. Tem uma série de customizações, uma série de adequações que você pode fazer no seu gráfico. Quiser colocar legenda, não quiser colocar. Por exemplo, se eu não quisesse colocar legenda, eu faria assim, ó, .legend.enable igual a false. Agora, ele não vai mais mostrar essa legenda. De fato, não faz sentido mostrar legenda para esse gráfico, que já está imprimindo os dados aqui, ó. Vamos executar novamente para ele abrir sem a legenda. Além da legenda, tem uma série de configurações para poder fazer. Ó. Então, nesse caso, ele não mostrou mais a legenda, porque eu botei um enable igual a falso. Então, esse aqui foi o nosso gráfico de pizza, com apenas 6 linhas, agora 7, né? Porque eu desabilitei a legenda, com apenas 7 linhas, a gente mostrou esse gráfico bonito aqui, ó. E se eu tivesse mais registros para compartilhar, para dividir nesse gráfico, os procedimentos são os mesmos. É só eu adicionar primeiro o dado aqui e dizer qual é que é a descrição dele e depois eu definir qual é a cor que eu quero que ele mostre. Então, faça um gráfico de exemplo, faça um gráfico pizza. É muito simples. Faça um gráfico pizza. E quando você tiver feito, bate uma foto, tira um print e posta lá no teu Insta, no teu Stories e marca o meu perfil, marca o @swift em português, para eu ver como é que tu tá fazendo os teus gráficos ali, beleza? Agora vamos ver esse gráfico em barras horizontal, que é as tarefas menos cumpridas. Então eu tenho uma legenda onde eu referencio o nome dela e aqui em cima eu imprimo a quantidade. Então nos últimos 30 dias eu não fiz as tarefas menos cumpridas. Aqui eu estou limitando 2, 4, 6, 8, 9. Estou limitando em 10, se eu não me engano, mas eu só devo ter 10, só devo ter 9 preenchidas aqui nessa minha base desse meu aplicativo. Então lançamento, gravar e campanhas foram palavras-chave. São as 4 tarefas que eu menos cumpri nos últimos 30 dias. Não adianta eu mudar de filtro, porque nessa base do aplicativo eu não tenho mais dados que isso, né? Eu só vou conseguir a modificação se eu colocar um filtro menor. Por exemplo, se eu colocar só essa semana, aí eu vou ter só 3 tarefas. Mas se eu deixar os últimos 30 dias, que é o máximo que eu tenho,
ele vai dar todos os meus registros. Mas quando que o usuário estiver usando isso aí depois de 1 ano, tanto, depois de 6 meses, ele vai ver muito mais informações muito mais relevantes para ele. E agora vamos ver como é que eu montei esse gráfico em barras horizontais. Para preencher esse gráfico em barras horizontais, eu chamei esses início, atualize, não cumpridas. E note que para preencher o próximo gráfico, eu chamei o mesmo, que é o gráfico de dias da semana com maior índice de tarefas não cumpridas, porque eles compartilham uma lógica bem parecida. Então, eu só estou passando um parâmetro aqui, 2 ou 3. Vamos lá nesse procedimento. O que eu faço aqui? Para eu saber qual é que é a frequência que eu tenho filtrada, eu atribuo aqui, é o 2 ou é o 3? Então, é o gráfico 2, tarefas menos cumpridas, ou é o gráfico 3, dias da semana com maior índice de tarefas não cumpridas. Porque daí eu pego o dia, eu pego a frequência que ele está definida, que ele selecionou, qual é o filtro, qual é o período que ele quer que exiba esses dados. Eu faço um switch aqui para saber, então, né, qual é que é esse índice e poder fazer o filtro da data, de acordo com o período que ele seleciona no filtro. Então, eu dou um fetch aqui, sempre pegando as tarefas não cumpridas. Se é para essa semana, se é últimas duas, que enfim, de acordo com essa lista que ele tem aqui, né? De acordo com essas possibilidades aqui, eu estou fazendo e eu estou aplicando esse fetch, estou criando esse fetch com filtrando por essa data. Os dados para esses dois gráficos são os mesmos. Eles precisam das informações das tarefas menos cumpridas naquele período específico. E aí, depois que eu criei o meu fetch, para não ter que duplicar esses procedimentos de fetch, eu fiz o quê? Eu fiz um outro switch, onde que eu vi eu chamei para fazer o preenchimento de qual dos gráficos, o 2 ou o 3? Ah, foi o 2. Então, eu chamo o meu procedimento atualiza tarefas menos cumpridas, passando o meu fetch como parâmetro. Então, eu venho aqui na minha função, onde que atualiza agora, então, onde que ela vai montar o nosso gráfico de tarefas menos cumpridas, passando o fetch como parâmetro. Então, eu já recebo o meu fetch. E quando eu chego aqui, a primeira coisa que eu faço é criar um array para armazenar esses meus dados que eu vou estar lendo, né? Então, eu faço o quê? Eu já dou um try database controller get context.fetch, que é o quê? É uma busca no banco de dados, passando o fetch, que é o meu filtro, passando o meu filtro. Ó, busca todas as tarefas de acordo com esse filtro aqui. E ele vai me retornar todas a listagem de tarefas aqui. E aqui embaixo, ó, como eu estou criando um array para eu armazenar esses dados, aqui embaixo eu faço um if. Se esse array estiver vazio, eu já coloco como data aí vem o meu gráfico, que é tarefas menos cumprida, ó, meu self.tarefa menos cumpridas, ponto data igual a new, e o no data text, que eu quero dizer o quê? Quando não tiver nenhum dado, exibe esse texto. Eu tenho esse array, que é um array de lista, tarefas, onde que eu tenho uma estrutura específica aqui, ó, nesse mesmo arquivo. Eu criei um array de descrição, onde que vai ter uma descrição e o valor. O que eu faço? Eu fico num looping para todas as tarefas não cumpridas, eu fico em um loop e eu fico verificando se para essa tarefa já existe uma outra tarefa na minha lista, certo? E aí, se já existe, eu pego a quantidade que eu já tenho lá e somo mais um. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho lançamento Thaís e eu já encontrei ela, ele vai pegar, opa, tem um, então soma mais um, são dois. Depois, na terceira vez, já existe uma, então e o count é 2, então soma mais um, então o count vai ser 3. E assim eu fico em loop. Caso não existiu, não encontrou, ele vai fazer um controle aqui assim, ó. Se count for igual a 1, então quer dizer que não existe, não encontrou nenhuma, então ele dá um append, ele cria uma nova, ele insere uma nova. E caso ele tenha encontrado em que então o count não vai ser 1, ele guarda, ele sabe qual é a posição que ele encontrou e ele remove aquela posição na minha lista e depois insere novamente um outro registro, que é o nosso campinho, a nossa variável newtar, naquela mesma posição que ele removeu.
Eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar também na descrição, que eu ensino como trabalhar com lista de dados, fazer essa ordenação, tá? E aqui eu faço uma ordenação do maior para o menor. Então eu quero que primeiro me retorne os maiores para depois me retornar os menores. E aqui, como eu já expliquei, se não encontrou nenhum registro para aquele filtro, ele mostra que não existem informações. E agora vamos aqui, ó, a outro procedimento, aonde que eu estou preenchendo. Ó. Então, essa linha de código aqui, que deve ter mais ou menos 20 linhas, é como eu estou preenchendo o meu gráfico, é como eu monto esse gráfico aqui, ó, de maneira bem simples também, tá? Aqui eu estou customizando um pouquinho mais o meu gráfico, aonde que eu estou colocando algumas coisas como enable falso, drawbar shadow, draw value above bar enable, max visible count, x-axis enable, left axis enable, right axis enable e o valor. Eu basicamente estou dizendo o quê? O valor mínimo, valor máximo, eu estou dizendo para ele que eu não quero que mostre as linhas na linha X, eu não quero que eu mostre nas linhas Y. Nas linhas Y ele tem tanto left como right, então eu não quero que mostre nenhuma das duas. E esses dois aqui eu nem sei para que é, não lembro, então eu até vou comentar eles aqui e eu vou executar novamente, vamos ver, vamos tentar gravar essa visualização aqui e vamos ver o que muda no nosso gráfico executando ele assim. Coloquei executar, vamos ver o que tem de diferente com esse draw value above bar enable, não entendi o que é isso aí, não lembro. E o outro é o shadow é uma sombra. Vamos ver. Ah, tá. Ó, o que ele mudou? Antes ele tinha a quantidade. Ó, então esse aqui, ó, essa aqui deve ser esse valor. Essa propriedade aqui, ó, esse value above bar enable, deve ser o quê? Se eu posso imprimir a quantidade em cima da barra. Ó, agora eu vou desabilitar e vou colocar como false. Ou na verdade que não posso, né? Então deve ser por padrão, deve estar como enable. Eu estou dizendo não, posso. Então ele imprime. Ele imprime ele mostra a quantidade da minha barra por cima, ó. Isso, então essa propriedade é isso daqui. E esse do shadow aqui eu não descobri, não notei nenhuma diferença. Vou até eliminar isso daqui. Esses max e mínimo é a quantidade que vai mostrar aqui, tá? Então o máximo que ele vai mostrar é 60 e o mínimo é 0. Depois de fazer essas pré-configurações no meu gráfico, eu não precisaria estar fazendo isso. Isso aqui é só uma personalização a mais para ficar uma coisa mais, uma visualização mais clean, mais enxuta, tá? Eu vou até remover todas essas configurações e eu vou executar, só para vocês verem como que vai ficar sem nenhuma customização. E para vocês verem a diferença nisso. Ó, desse jeito é um gráfico sem nenhuma personalização. Ele fica mostrando essas linhas, os valores de X, os valores de Y. Aí depois o que eu faço? Eu crio uma variável que eu chamo de indi_tarefas_dataset, que é o quê? É um dataset das barras. Para cada uma, então, eu tenho um array que vai armazenar todas essas barras aqui. Para cada uma dessas barras aqui, ela é um dataset aqui dentro. Ó. De acordo com a minha lista de tarefas que eu estou preenchendo nesse loop do retorno do meu banco, eu passo aqui e faço o quê? Crio uma variável item do tipo bar char dataset, onde que eu estou passando aqui o quê? Estou passando qual é a minha posição X e qual é que é a minha posição Y. O X é a minha primeira posição, ou seja, vai ser a minha primeira barra, então ele inicia no 0, e o meu Y é o quê? É até onde essa minha barra vai. Então, a minha barra vai até o 3. Por isso que ele vem até aqui, depois do 2,8 e antes do 3,2, até o 3. E daí eu estou passando mais o quê? Eu passo também o label. Ó, então, dentro do meu dataset, eu tenho que passar o quê? Eu tenho que passar entries, que é o quê? Que é o meu array de dados, né, que eu tenho um X e um Y. E aqui depois eu passo o label, que é o quê? O que eu quero, qual vai ser o valor, qual vai ser, o que vai ser preenchido ali. E daí eu acabo colocando isso ali apenas como legenda. E eu defino uma cor, ó. Então lá na minha lista de cores que eu mostrei lá no início do vídeo, eu estou usando aqui então essas listas de cores ali. Eu estou passando a lista de cor na posição I, ou seja, a posição 0, 1, 2, 3, enquanto tiver tarefas. E o meu array de
tarefas dataset, então o meu dataset, eu estou dando um append, então eu estou incluindo esse item que é referenciando essa barra aqui, depois essa, essa e assim por diante. E como eu falei antes, eu estou limitando em 10 barras, então eu quero apenas as 10 tarefas menos cumpridas. Até eu poderia mudar a descrição para esse gráfico e botar, em vez de tarefas menos cumpridas, colocar 10 tarefas menos cumpridas. Para saber que eu vou estar imprimindo só 10, eu tenho esse count, onde eu ordeno do maior para o menor. Então, eu vou ler primeiro as que têm maior índice. Depois eu vou ler as que têm menor índice. Então, chegando a 10, eu paro. Nesse exemplo, eu nem tenho 10 ainda aqui na minha base. Após ficar no loop da minha lista, eu estou fazendo o quê? Eu estou criando uma variável data, que é do tipo bar char data. Mesma coisa que a gente fez aqui em cima no gráfico de pizza. A gente criou uma variável peer chart data. Nesse caso é peer chart data, mas todas elas são chart data, onde que eu passei meu dataset. Aqui eu nem criei uma variável data, porque não fazia sentido eu criar ela. Mas se eu precisasse manipular alguma informação do meu dataset, do meu data, da minha data, eu poderia ter criado uma variável como eu fiz aqui, ó. Nesse exemplo eu crio uma variável data para poder fazer o quê? Porque é nessa variável data que eu vou estar dizendo qual é que é o value formatter dela. Então, eu estou dizendo que ó, o value formatter dela é int value formatter. O que é o int value formatter? Ele pega o meu value, que é um valor double, e transforma para inteiro. E dá um return. Então, ele simplesmente converte de double, de numérico, para inteiro, para poder mostrar aqui na linha. Já vamos executar com essas configurações. E eu estou dizendo a minha largura, a minha, no caso, é uma barra horizontal, então mas é o bar width. Estou dizendo o quanto que é a altura, né? Nesse caso, poderia referenciar como bar height, mas nesse caso é a altura, né? O nome da variável width, que é o comprimento, mas eu estou referenciando a altura porque ela é um gráfico em horizontal. Eu estou dizendo que eu quero 0,8. Também estou passando uma animação. Aqui eu vou até colocar uma animação de 2,1 e eu vou colocar um 2,3 para vocês verificarem como que é. E daí eu só atribuo o tarefas menos cumpridas, que é o nome do meu gráfico, o campinho data, eu atribuo essa variávelzinha data aqui. Se eu não quisesse personalizar a visualização e o tamanho da minha barra, no caso a altura, eu simplesmente poderia pegar essas linhas aqui, apenas bar chart data, atribuir aqui, como eu fiz lá em cima no vídeo, no gráfico anterior, que também iria funcionar. Mas como eu precisava personalizar, eu tive que fazer uma variável, uma let, com o valor dessas charts data. Vamos executar aqui então. Ó, a animação já ficou mais lenta, ele demorou um pouquinho mais para preencher. Então, assim, a gente montou o nosso tarefas menos cumpridas. Também é uma montagem fácil, também é uma montagem bem simples para ser feita. E o próximo gráfico é dias da semana com maior índice de tarefas não cumpridas, onde eu tenho as mesmas regras de filtro, todos os mesmos campinhos. Inclusive, esses procedimentos dos filtros, eles estão aqui embaixo, ó. Eu utilizei os mesmos procedimentos, eles estão aqui, ó. Procedimentos para acionar frequência. Todos esses buttons, todos esses 3 botões, eles estão, esse aqui tudo é botão, né? Todos os 3, eles estão referenciando para o mesmo procedimento, que é o mostra período. E eu estou passando o sender, então eu passo o button, eu sei qual o button. E lá na minha My Storyboard, vamos abrir ela aqui, para cada um desses botões, eu estou atribuindo uma tag. Então, se eu pegar aqui, ó, o tag de tarefas menos cumpridas, ele vai ser a tag 2. Aqui, ó, tag. É a tag 2. Esse aqui do tarefas dia da semana com maior índice é a tag 3. E o outro é a minha tag 1. Então, que eu sei qual é que é o gráfico, se é o botão 1, 2 ou 3. Através da tag, eu sei em qual botão que ele clicou. Então, eu faço o quê? Eu estou criando um picker lista em tempo de execução, eu atribuo o meu button ao button que eu fiz o clique, aí eu pego o tag, ó. Se o sender tag é 1, 2 ou 3, eu sei em qual botão que ele cria. E daí eu faço aqueles procedimentos necessários para poder criar o picker lista. Pego também o OK, né? Crio esses botões e essas funções de OK e de cancela.
de acordo com o evento que ele faz. Então, se ele clicou no primeiro botão, eu atribuo a essa variável de controle de índice e chamo o procedimento necessário para atualizar esse gráfico. E assim com o 2 e com o 3. E o cancela também eu faço aqui. E aqui é só onde que eu preencho a minha lista, né? Colocando os retornos lá na minha lista frequência, lá em cima, que eu mostrei antes aqui, ó. Essas minhas variáveis aqui, ó, lista frequência. Tudo que eu tenho aqui dentro é o que exibe no meu picker listar. Mas vamos continuar aqui no nosso gráfico de dias da semana com tarefas. Vamos até apagar esses comentários aqui. Opa, apaguei coisa demais. Vamos continuar então aqui no nosso gráfico, onde que eu estou carregando os dias com maior índice. Quando eu abro a minha tela, eu chamo o mesmo procedimento que eu chamei para mostrar os dados das tarefas menos cumpridas, né? Por quê? Porque a origem de dados é a mesma. Aí eu só passo qual é que é o gráfico, se é o 2 ou o 3. Então, passando aqui, eu vou aplicar a mesma regrinha lá, mas daí vai ser 3, ele vai pegar esse índice aqui, vai gerar um meu FET, e daí vai chamar meu procedimento de dias com maior índice, para poder fazer a atualização, ó, dias com maior índice. E daí aqui eu crio um array de inteiros, onde eu já defino que o valor é tudo zero para ele. Por quê? Porque aqui são os dias da semana, então segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então tem 7 registros, tem 7 zero aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque eu estou inicializando todos eles com zero. Aí eu fico num loop nos meus retornos de tarefas e faço o quê? Verifico. Opa, tem uma tarefa não cumprida. Foi no dia 12 do 7. Que dia da semana que era 12 do 7? Era segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado ou domingo. No caso nem é segunda, é domingo que eu inicio, tá? Eu acabei de ver aqui. Mas enfim, a lógica é a mesma. Se não encontrou nenhum registro no banco, ele preenche o meu gráfico como data new e bota o meu textinho padrão como não cumprido, como não existe dados. Se não, ele fica nesse loop, ó, pegando o dia da semana, é o inteiro, vai me voltar se é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 domingo e 6 sábado, né? E daí eu pego e atribuo o quê? Lá no meu array de inteiros, que eu inicializei ele com 0 nas 7 posições, agora eu pego o quê? A posição do meu dia da semana, se é domingo é 0, segunda é 1 e sábado é 6, assim por diante. Eu somo mais 1 naquilo que tem lá. Então, na primeira vez, todos eles vão começar com 0. Aí depois, toda vez que tiver uma tarefa não cumprida no mesmo dia, ele vai somar mais 1. E assim eu tenho a minha lista dados para poder preencher no meu gráfico. Esse var dados eu nem estou usando para nada, né? Eu nem preciso dele aqui. Eu deve ter feito um teste quando eu criei, mas eu não estou precisando dele aqui. Eu posso até eliminá-lo daqui. Vamos comentar para ver se não vai dar nenhum erro, mas eu não estou usando ele aqui não, tá? Que aqui embaixo é que eu faço a parada, ó. Eu crio esse bar chart dataset. Onde que é? É um array do tipo bar chart dataset. E aqui dentro eu pego qual é o dia da semana que eu estou, se é domingo, segunda, terça, para poder montar o meu label. Aí eu crio um item bar chart dataset, onde que eu estou passando o quê? Estou passando o meu array de colunas que vai ter nesse item. Por exemplo, estou passando primeiro aqui, quantas colunas que vai ter? Nesse caso só vai ter uma, mas se eu quisesse colocar mais que uma coluna aqui, poderia preencher dessa forma aqui, colocando uma vírgula e passando mais um bar char data entre. Então eu estou passando, qual é o meu x? O meu x aqui é 0. Qual é a quantidade que eu quero que exiba nessa coluna? É 1. Qual é o label dela? Então eu pego o dia dessa semana, de acordo com esse switch aqui. Domingo, segunda, nesse caso 0 é domingo. E eu digo a cor que eu quero que preencha. Então eu pego lá na minha lista de cores, eu só pego a minha posição. Nesse caso é posição 0, na primeira vez. E ele vai passar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Vai preencher todos esses registros aqui. Uma vez que preencheu esses registros ali, eu estou criando novamente uma variável do tipo chart data, mas ela é bar, então é uma bar chart data, onde eu tenho que passar o dataset, que é essa minha variável aqui, ó, onde eu criei esse array de datasets. E aí eu estou definindo novamente o valor, que é um int value format, para poder exibir isso aqui como inteiro.
defino mais umas variáveis, eu boto como false mais algumas informações, que é para não mostrar linha, não mostrar os valores na esquerda, direita, do x e do y. Eu dou um notify data change, não faz diferença alguma, porque eu fiz isso só para teste, tá? Mas ele é para poder tipo, atualizar o gráfico, e eu atribuo a data, atribuo o data, o meu bar chart data para o meu gráfico no campinho data. E eu estou passando também um animate aqui para ele. Vamos aumentar um pouquinho o nosso animate aqui. Vou botar um 2.5. Vamos testar dessa forma aqui. E eu também estava fazendo uns testes sobre as opções de animação que tinha. E essas duas variáveis aqui servem para quê? Esses meus gráficos eles me possibilitam dar zoom. Eu tenho bastante registros. Aqui eu estava fazendo um teste aqui também para ver o quanto de zoom que ele deixa. Então aqui no caso é o mínimo e o máximo que eu quero botar de zoom. Nesse exemplo eu deixei apenas que não tem zoom no caso de Durange X, né? Então não tem zoom por Range X, mas por Y vai ter. Para eu zerar o índice, para eu não deixar fazer zoom também no Y, que é assim, ó, que estou botando zoom no Y. Se não tivesse esses últimos dois procedimentos aqui, cada clique que eu estava dando em cima aqui, ele ia também estar dando zoom para dentro. E está cada vez mostrando menos, mas assim não, assim ele só mostra mais, tá? Se eu tiver com os dedos aqui, eu consigo diminuir e aumentar no celular. Então eu estou colocando que é o mesmo valor. E daí o meu gráfico também está preenchido, o meu gráfico de dias da semana com maior índice de tarefas não cumpridas. Vamos executar aqui para a gente ver a questão que eu aumentei a minha animação aqui desse gráfico. Vamos ver como é que vai ficar essa animação com 2 segundos e com 4,5. Estatísticas, demorou um pouquinho mais para carregar. Aqui está carregando ainda, está preenchendo. Ó. Então vamos até fazer, vamos botar as últimas 2 semanas. Ele ficou até meio lento, né? Podia ser mais rápido. Últimos 30 dias. Demora demais, né? Vamos voltar como estava antes de 1,5. Vou botar 1.1. Agora vamos botar assim, vamos botar 0.5. E aqui vamos botar 1. O 0.5 para mostrar a linha X, mostrar o eixo X, as informações do eixo X, e o 1.0 para mostrar as informações do eixo Y, que é a altura, né? Então ele vai carregar em meio segundo as informações do X, que é aqui, e vai carregar em 1 segundo a altura. Vamos atualizar para ver essa informação ali. Ó, então esse é o tempo que ele ficou. Ficou bacana assim. Então aqui eu criei 3 gráficos para o nosso aplicativo de gerenciamento de tarefas, e com isso ele está chegando em praticamente 90% do desenvolvimento do nosso aplicativo. Falta poucas coisas para eu poder finalizar e publicar ele na Apple Store. Eu tenho que fazer ainda a parte de ajuda, não tem nada, onde que eu vou mostrar, vou gravar um vídeo, eu vou mostrar um vídeo aqui dentro dele. Provavelmente eu vou colocar esse vídeo no YouTube, eu vou só pegar o link, vou só exibir o vídeo aqui e depois fazer a publicação. Lógico, antes disso eu preciso fazer uma bateria de testes, né? Preciso fazer bateria de testes em dispositivos reais, preciso fazer bateria de testes em dispositivos com telas pequenas. Então, sempre antes de publicar um aplicativo na Apple Store, é interessante a gente fazer esses testes, porque a Apple Store, os revisores de aplicativos da Apple Store, eles fazem isso. Então a gente não quer que o nosso aplicativo seja recusado, seja voltado para a gente, demore mais para ser publicado por alguns errinhos de tela, errinhos de visualizações simples de serem corrigidos, que a gente mesmo podia ter pego, né? E eu vou torcer para a Apple Store autorizar para ela receber esse meu aplicativo lá na Apple Store. Vou torcer para os revisores serem bem camaradas comigo e aceitar o aplicativo. Nos próximos vídeos, então, a gente vai estar dando sequência, a gente vai estar produzindo, implementando, fazendo um embed desse vídeo de ajuda para mostrar para a pessoa como opera, como usa. E eu vou estar fazendo alguns outros ajustes aí no decorrer dos próximos dias para deixar ele 100% redondinho, para quem sabe, de repente, no próximo vídeo já consigo fazer junto a geração de certificado e publicação do nosso aplicativo que a gente construiu junto na Apple Stores. O vídeo de hoje foi isso. Se você gostou, deixa aquele like. Se você achar que alguém precisa, que gosta, que está atrás, que precisa assistir alguns vídeos desse tipo, encaminha, compartilha esse vídeo. E
deixa teu joinha ali. Valeu, um abraço e até mais.